Tá? Oi, minha filha. Tá papando? Papai tudo. Amém, irmãos? Graça e paz. Que Deus abençoe vocês. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava e nós estamos aqui para adorar ao Senhor, adorar a Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Eu queria que você participasse junto conosco dessa adoração, sabendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Te bendizemos mais uma vez, queremos render graças a Ti. Dizer que Tu és santo, Senhor. Não existe outro além de Ti, ó Pai. Que nessa noite, Senhor, Teu Santo Espírito possa visitar cada pessoa que estiver junto conosco, participando, Senhor, desse culto a Ti, Senhor. E que haja um milagre, Senhor, em cada pessoa, em cada lar, cada família, Pai. Que Tu venha nos abençoar nessa noite, Pai, que esse culto seja agradável a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou. Santo és Tu, Jesus. Quero ser como criança, te amar, meu filho, voltar à inocência, ao primeiro amor, e acreditar em Ti. mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer, como me depender em Ti, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor.
deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Jesus, Quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você, pegar tuas sandálias, esconder pra você não sair, pois quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que eu sei, descansar recostado no teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores, Meus braços correr pela casa ao teu encontro e me abandonar em teu abraço. e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara.
Amém? Amém. Glórias a Deus. Deixa eu tentar me posicionar aqui, irmãos. Vou chegar um pouquinho para cá, se não cair a câmera. Vamos lá. É isso aí. Pegando bem aí? Estão conseguindo ver bem aí? Tá bom? Tá certo? Tá enquadrado? Vamos ver se vai ficar melhor aqui. Melhorou? Tá enquadrado aí, Manoel? Tá. Irmãos, vamos abrir a palavra? Hoje o tema da nossa palavra é as promessas de Deus, certo? Vamos abrir a palavra em Isaías 53. Isaías 53. Semana passada nós falamos uma promessa do Senhor para nós, mas a palavra do Senhor, ela é formada por várias promessas. Não existe só uma promessa. Mas a Bíblia inteira ela é cheia de promessas de Deus, né? Então a gente vai tentar trazer ao longo de alguns dias aí algumas promessas que o Senhor tem feito para nós e que ainda estão em vigência nos dias de hoje. Uma delas é essa que a gente vai ler agora, Isaías 53. Eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 53. Nós vamos ler o capítulo inteiro. São 12 versículos. Amém? Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si, guarda esse versículo, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes,
e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Amém? Então, a palavra do Senhor, ela começa nos dizendo, ela nos começa com uma pergunta, não é? Então eu tenho que entender por que o profeta aqui, ele começou a palavra com uma pergunta, né? Ele pergunta para nós: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Diante dessa pergunta, irmãos, nós entendemos que o caminho para se receber a promessa de Deus, ele passa por algumas situações, não é? Toda promessa ela pode ser adquirida, se tornar uma verdade. Para se tornar uma verdade, precisa se passar por um caminho. E ele está perguntando assim: quem creu em nossa mensagem? Ela precisa ser gerada dentro de você e dentro de mim, para que nós possamos usufruir, né, da bênção que existe dentro dessa mensagem. Por isso a pergunta ele faz para nós nessa noite: quem creu em nossa pregação? Quem creu nessa mensagem? E a pergunta que se faz, irmãos, que ele faz, não é uma pergunta para você dizer assim: não, mas eu creio. Simplesmente você vai responder: eu creio, e está tudo certo. Não, quando ele faz essa pergunta, quem creu em nossa pregação, dentro desse versículo está embutido a palavra crer. E a gente precisa entender o que é crer. O que é acreditar, né? Muitos dizem crer, mas será que creem de verdade? Ou somente é dito da boca para fora, né? Quem creu em nossa pregação? Eu fui ler no hebraico o que significa crer, e eu vou ler para vocês o que significa o seguinte. No hebraico significa crer, significa ser persuadido totalmente a viver estas verdades de maneira indiscutível. Então crer é ser persuadido. Crer é ser persuadido totalmente. Então não é simplesmente o fato de eu dizer assim: eu creio em Deus, ou eu creio na Bíblia. Não. Você vai ter que demonstrar sua fé através de atitudes. Quem creu em nossa pregação? Quem creu? Crer desta forma é muito importante, pois somente assim nós receberemos e tomaremos posse das promessas de Deus para nós. Você vai ver, vai entender que a promessa que está atrelada no versículo 4 e versículo 5, ela só vai acontecer na minha e na sua vida quando nós entendermos o que é realmente crer. Quando nós entendemos o que é acreditar de verdade. Volto a dizer, crer no hebraico significa ser persuadido totalmente, ou seja, você é tomado por uma crença. Você é tomado de tal forma que não existe mais espaço para o seu eu, e sim só para aquela crença, para aquilo que você acredita. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, Hebreus está me dizendo que a fé é uma certeza e uma convicção. Mas ele está dizendo que é certeza e convicção de quê? Olha só, irmãos, presta atenção. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, se você espera alguma coisa, essa coisa ainda não aconteceu, mas você espera. E é a convicção de fatos que não se veem. Olha que loucura. Então a fé você não pode explicar por meios físicos. A fé você não pode explicar pela razão humana. A fé só se explica quando você está ligado a algo muito maior do que você. E esse algo muito maior do que você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem.
Eu espero um dia estar na glória com o Senhor. E eu tenho certeza e convicção, apesar de não estar vendo isso ainda, que eu vou estar lá com Ele. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Sim ou não? João capítulo 7, versículo 38 diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Preste atenção no que ele está dizendo, irmãos. Então acreditar, crer, não pode estar relacionado com a sua razão. A sua crença, a sua fé precisa ter um embasamento em alguma coisa. E a Bíblia diz, quem crer em mim, ou seja, Jesus está dizendo, quem crer em mim. Mas como crer em Jesus? Como diz as Escrituras. Não existe outro tipo de crença em Cristo ou em Deus, se não for através daquilo que Ele deixou para nós como testamento, as suas Escrituras. Se você e eu acreditarmos em Deus ou em Cristo de uma outra forma, essa crença não é válida perante Deus. Eita! Que loucura, hein? Isso é muito louco. Isso é muito doido. Mas Deus está dizendo para nós, olha, você precisa entender que se você acreditar em mim, como diz as Escrituras, como eu ensinei na minha palavra, o que Ele promete para você? Mais uma promessa para você, olha. Do seu interior, de dentro de você, fluirão rios de águas vivas. Você imagina o que é fluir de dentro de você rios de águas vivas? Tem muitas pessoas que têm deixado fluir de dentro delas coisas que não são vivas. Tem deixado fluir de dentro delas coisas que são chamadas de morte. Coisas que não têm vida. Porque exatamente tem baseado a sua vida em coisas que não são de Deus. Mas Deus te garante, Deus me garante, que se eu crer nele, conforme diz as Escrituras, de dentro de mim fluirão rios de águas vivas. E a minha palavra vai ser uma palavra de bênção. E a minha palavra vai ser uma palavra de fé. E a minha palavra vai ser uma palavra de vida. E aquilo que eu exalar vai trazer bênção e vida para aqueles que estão ao meu redor. Você entende isso? Você tem sido assim? Mateus, a promessa que nós temos aqui disposta, irmãos, a promessa está à disposição de todos. Presta atenção. Deus, quando prometeu aqui no versículo 4, que Ele levaria sobre Ele, através de Jesus, as nossas enfermidades, as nossas doenças, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, Ele fez uma promessa para todos. Ele não excluiu nem a mim, nem você, nem ninguém. O problema é que Ele diz que só vai receber essa promessa na sua vida aquele que crê, como diz as Escrituras. Então eu preciso parar e analisar a minha vida agora, ver se a minha vida está dentro do que diz a Escritura. A promessa está à disposição de todos, porém, para ter acesso a ela, é preciso crer, como diz as Escrituras. Aí nós vamos entender um versículo que muitas pessoas dizem por aí quando pregam, e muitas vezes não se explica. Por que está dizendo isso? Mateus capítulo 22, versículo 14, diz assim: porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Você entende que agora, diante dessa explicação, você entende porque a bênção é colocada para todos, a promessa é colocada para todos, mas só vai ter acesso a ela quem realmente crer, como diz as Escrituras. Não adianta eu querer acreditar em Deus do meu modo. Não adianta eu acreditar em Deus do meu jeito. Não adianta eu querer fazer da minha própria religião a minha crença. Mas Deus está dizendo, olha, você vai só receber essa promessa quando você começar a crer em mim, como diz as Escrituras. Por isso ele diz, muitos serão chamados, a promessa está para todos, mas poucos serão escolhidos.
porque são poucos que vão entender e realmente assimilar esse entendimento. Crer, como diz as Escrituras, implica em uma metanoia, né? Metanoia, algumas pessoas traduzem como mudança de mente, mas também pode ser mudança de rumo. Eu estava indo para a morte e agora eu descobri Jesus Cristo e agora eu mudei totalmente o meu rumo de vida e eu agora estou caminhando para uma vida eterna com Deus. Você entende? Outra coisa que eu percebi nesse texto aqui, irmãos, Isaías 53, nós estamos lendo, nós precisamos enxergar o verdadeiro Jesus. Muitos têm uma ideia de Jesus como aquela ideia de um Jesus europeu, não é isso? É um homem de cabelo louro ou um castanho claro, liso, não é isso? Barba bem feita, não é? Olhos azuis, pele branca, lindo, não é? Mas existe um louvor que a minha avó cantava. A Márcia está aí junto com a gente no Instagram. Ela vai lembrar disso. Não sei se você lembra desse louvor que minha avó cantava. Dizia assim: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Minha avó Eunice cantava isso. Que saudade, né, Márcia? Saudade dela. Esse é o Senhor que nós cremos, que é um vencedor, que venceu a morte por nós naquela cruz. Mas a aparência física dele não tem nada a ver com o que pintam nas telas, nos quadros. E eu vou te mostrar na Bíblia como era realmente Jesus, né? Para crer em Jesus, como diz as Escrituras, irmãos, é preciso enxergá-lo como ele realmente é. E isso só é possível com os olhos espirituais. Nos versos 2 e 3, vamos ler lá, vemos uma descrição de como era Jesus. Isaías 53, versículo 2 e 3, diz como ele era realmente, fisicamente. Olha só. E ele cresceu diante dele como um broto tenro. E aí ele vai descrever Jesus assim, olha. E como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Você entende que Jesus era assim? Jesus era como a raiz de uma terra seca. Eu vou pedir minha filha para transferir uma imagem para vocês aí no Facebook. No Instagram não vai ser possível de ver, mas eu vou ter aqui impresso e depois eu te mostro. Eu vou mostrar para vocês também no Instagram. A minha filha colocou aí no Facebook uma foto onde está retratada uma raiz saída de uma terra seca. Eu vou mostrar aqui no Instagram para o pessoal ver, ó. Raiz de uma terra seca, olha. Olha como é a raiz de uma terra seca. Viu? Conseguiram ver? Raiz de uma terra seca. Então, pode tirar, minha filha. Então, irmãos, Jesus era como a raiz de uma terra seca. Ele chega a dizer que ele não tinha qualquer beleza e não tinha formosura, majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que desejássemos. Você entende isso? Jesus, ele veio para nos garantir a salvação, mas ele quer que nós sejamos atraídos por ele, não pela sua beleza, não por aquilo que ele aparenta, mas pelo seu interior.
Ele quer que você o conheça na intimidade. Ele não quer que você o conheça de uma forma externa, né, superficial. Agora eu te pergunto, por que Deus, sendo o Pai de Jesus, permitiu que Jesus não viesse à terra no seu grande esplendor? Ou por que Deus permitiu que Jesus viesse do jeito que veio, como a raiz de uma terra seca? Você sabe me dizer? A resposta que eu encontrei foi essa aqui, ó. Porque Deus não queria que as pessoas o seguissem pela sua aparência, mas pelo que Ele é. Deus não quer que você o siga por aquilo que Ele pode te dar. Deus não quer que você esteja junto com Ele só por aquilo que Ele pode te entregar. Mas Ele quer que você esteja junto com Ele por aquilo que Ele é, independente se Ele vai te dar ou não. O que Ele vai te dar são coisas que saem de dentro para fora. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro dessa pessoa. E tem outra coisa, irmãos. Jesus, ele veio para quebrar a obra do diabo. Ele veio para destruir toda a obra de Satanás. E ele não poderia destruir a obra de Satanás sendo bonito igual a Satanás era, ou Lúcifer era. Eu vou te provar como era Lúcifer. Como Lúcifer era lindo. Vamos abrir a palavra também? Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 ao 17. Vai te dizer como era Lúcifer. Olha, diz assim, ó: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Lúcifer era perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Olha só como é que ele era a roupa dele: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha, Satanás era perfeito, Lúcifer era perfeito. Perfeito em formosura, era belo por dentro, mas era horrível. Perfeito por fora, mas era horrível por dentro. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Deus está mostrando aqui para nós, irmãos, que Lúcifer era perfeito em formosura. Então Deus não podia usar do mesmo artifício que usou em Lúcifer. Porque Lúcifer, por causa da sua formosura, ele se corrompeu. Ele quis ser maior do que Deus, quis sentar no trono de Deus. E por causa disso, Deus o lançou na terra, juntamente com os anjos rebeldes. Mas Deus, por nos amar de tal forma, a Bíblia fala assim: e Deus amou o homem de tal maneira que enviou o seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus precisava colocar uma antítese
de Lúcifer aqui na terra. E o antítese, ou aquele que iria ser totalmente contrário, né, a Lúcifer, foi Jesus de Nazaré, que era como a raiz de uma terra seca, que não tinha formosura alguma, mas quando ele falava, exalava os rios de águas vivas que saíam da sua boca, do seu interior. E as vidas então entendiam que ele era o Messias, o Filho de Deus, e se rendiam a ele. Da mesma forma, hoje Jesus está falando no meio de nós, através de nós, da sua vida, da minha vida, através daqueles que creem, como diz as Escrituras. Aqueles que acreditam em Cristo, como diz as Escrituras. Eu botei aqui uma observação que eu quero deixar para vocês. Quem é seguido pela sua aparência é Satanás, pois era perfeito em formosura. Nós acabamos de ler. Jesus era totalmente uma antítese, não é? Mas quando descobrimos o interior de Jesus, entendemos que do forte saiu doçura. Do forte saiu doçura. De Jesus, da morte de Jesus, quando ele foi moído naquela cruz, saiu doçura para cada um de nós. Jesus hoje nos dá um alento que nós podemos chegar novamente perto de Deus. Nós podemos agora nos referirmos ao Senhor sem estar preso a nada, porque o véu se rasgou e agora nós estamos diante do Pai novamente. João capítulo 6, versículo 50 ao 51, diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Olha que loucura, irmão. Se você for ler esse texto, você vai ver que logo no versículo seguinte, aqueles homens que estavam escutando Jesus falar sobre essas coisas, eles começaram a razoar no seu coração, dizendo assim: quem é esse homem que está me mandando comer a carne dele? Que loucura é essa? Você imagina, Jesus não era uma pessoa bonita, Jesus não era uma pessoa que atraísse, e ele ainda fala esse tipo de coisa. E para aquele que não crê, como diz as Escrituras, isso é uma afronta. Será que hoje, se nós ouvíssemos Jesus falar esse tipo de coisa, nós estaríamos dispostos a nos alimentar espiritualmente da sua carne? Quem estaria disposto a se alimentar de Jesus com a aparência física humana que ele tinha? Muito poucas pessoas estariam dispostas. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Porém, para aqueles que se voltaram para Jesus e que estão dispostos a obedecer às suas ordenanças, Deus fará com que as suas promessas se tornem uma realidade em suas vidas. Só consegue entender esse tipo de coisa, esse tipo de discurso, aquele que realmente quer acreditar em Cristo, como diz as Escrituras, aquele que é transformado de dentro para fora, aquele que se permite deixar transformar por Jesus. E só acredita em Jesus aquele que está disposto a obedecer. Sem obediência à palavra dele, irmão, não há como você ser tocado, ser transformado pelas promessas de Deus. Você quer receber promessas de Deus? Você quer receber aquilo que Deus tem para você? Você precisa parar hoje a sua vida, onde você estiver. Aproveite esse tempo que está tudo paralisado. Você está em isolamento social. E comece a rever os seus conceitos. Comece a rever a sua vida. Compare a sua vida com a Bíblia. Será que você está fazendo aquilo que a Bíblia te manda fazer? Será que você está fazendo aquilo que Deus está mandando você fazer? Se você estiver fazendo aquilo que Deus está te mandando fazer na palavra dele, pode ter certeza que essa promessa que está no versículo 4 e versículo 5 de Isaías 53, ela vai chegar até você. Vamos falar sobre ela agora. Isaías 53, versículo 4, começa falando assim: certamente
Oh, glória a Deus, porque Deus ele é fiel naquilo que ele cumpre. Certamente. O texto já começa nos dando uma afirmação para que não haja espaço para dúvida. Você entende que a dúvida é a ausência de fé? Você entende isso? Então Deus está dizendo para você, olha, se você quiser realmente receber essa promessa, você precisa tirar toda e qualquer dúvida do seu coração. Certamente Deus está dizendo para você, olha, as minhas promessas eu cumpro. Aquilo que eu deixei escrito eu vou cumprir. Se você acreditar em mim, como diz as Escrituras, certamente. E ele continua dizendo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, ele usou dois verbos aqui. Ele tomou e ele levou. Minha mãe está aqui do meu lado, professora de português. Levou e tomou. Está no passado. Ele já levou. Ele não vai levar não, meu irmão, minha irmã. Ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre ele todas as nossas doenças. Já levou. Qual é a dificuldade então de nós nos apropriarmos dessa promessa? É aquilo que eu disse no início. Nós precisamos crer, como diz as Escrituras. A sua vida precisa andar segundo as Escrituras. Eu sei que aparentemente parece ser algo difícil, mas não é. Se você se predispor, se você colocar a sua vida no trilho da palavra de Deus, essa promessa vai se cumprir na sua vida. Eu posso afirmar isso, irmãos, porque a Bíblia não mente. E ela está dizendo, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças. A fé move montanhas, irmãos. A fé move montanhas. Mostra que Deus, através de Jesus, demonstrou o seu poder, tirando das mãos de Satanás a intenção de poderio que ele achava ter sobre cada um de nós. Deus mostrou para Satanás nessa hora, olha, Satanás, quem é que manda nessa história? Não é você, mas sou eu. Apesar de você achar, Satanás, que você está vencendo com a morte do meu filho naquela cruz, eu agora decreto sobre aquelas pessoas que acreditarem nele, como diz as Escrituras, que agora ele está levando sobre ele, na cruz, todas as suas enfermidades e todas as suas doenças. Irmãos, é promessa. Deus cumpre as suas promessas. Fala de algo que já aconteceu desde a eternidade. Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui, você vai ficar louco com isso. Isaías 53, esse texto que a gente está lendo, ele foi escrito há 800 anos antes de Jesus nascer. Deus já havia revelado a Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer, que ele iria morrer na cruz por nós e que ia levar sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Olha que louco isso. Quando eu estudei sobre isso e entendi o que era isso, eu entendi que desde quando nós fomos criados lá no Jardim do Éden, né? Em Gênesis, quando diz que Deus, juntamente com a Trindade toda, criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele já criou ali sabendo que Jesus um dia teria que vir, morrer na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Olha que louco isso. Deus te ama desde o início, irmão. Deus te ama desde quando foi criado o mundo. Satanás já perdeu desde quando ele saiu lá da eternidade. Lúcifer perdeu quando ele deixou a glória de Deus. Você é
criado, feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Não deixe Lúcifer tirar isso de você. Não deixe Satanás roubar isso de você. Mas seja agora como aquele filho amado que segue a voz do Pai aonde quer que esteja. Olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Para o nosso Pai, você e eu, nós já somos curados das nossas enfermidades. Basta nós acreditarmos nisso. Basta que a nossa mente entenda isso, para que nós possamos usufruir dessa promessa. Portanto, enfermidades, doenças, transgressões, iniquidades já foram lançados ou lançadas em Jesus. E aquilo que era para nós, ou seja, o que era morte para nós, foi sobre Ele. E pelas suas pisaduras, por aquilo que Ele sofreu, nós, eu e você, fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Mais uma vez ele diz, fomos, ou seja, no passado. Deus já trata a nossa cura como já se fosse uma realidade. Como já se fosse uma realidade. Acredite nisso. Acredite no que Deus já prometeu para você. Acredite no que Ele deixou de promessa para você. Acredite nisso. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós já fomos curados. Nós não vamos ser curados. Nós já somos curados. Você entende isso? Você é um abençoado. Você é uma abençoada. Porque você acredita em Deus. Você acredita em Jesus. Como diz as Escrituras. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele nos entregou essa promessa. Basta tomarmos posse dela, como diz as Escrituras. Amém, irmãos? Tinha muito mais coisa aqui para a gente falar, mas o tempo vai sendo esgotado. Emanuele, quantos minutos tem aí? Hã? Nós estamos quase terminando a nossa hora aqui. E eu queria orar por você. Eu queria te abençoar. Eu quero pedir a Deus que abra sua mente, para que você permita que o Espírito Santo ele te convença dessa verdade, para que você viva realmente o Evangelho de Cristo na terra, para que você seja realmente filho de Deus aqui na terra, e que as promessas do Senhor te alcancem, e alcancem a sua descendência, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos pelo que tem falado aos nossos corações. Te agradecemos pelas revelações do Teu Santo Espírito. Te louvamos pelas pessoas que nos acompanharam até agora nessa live, Senhor. Que essas pessoas recebam, Senhor, porção dobrada do Teu Santo Espírito. Que elas possam, Senhor, fluir no Espírito Santo de Deus. E que de dentro delas, Senhor, através daquilo que elas acreditam, como diz a Tua Escritura, que de dentro dela possa fluir rios de águas vivas. E que ela possa transbordar e atingir as pessoas que estão ao seu redor. Que ela possa viver um evangelho genuíno, Senhor. Que ela possa presenciar na sua própria vida as promessas de Deus. Que ela receba a Tua presença, a Trindade, dentro dela, hoje e para todo sempre, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu queria te agradecer por você estar aqui assistindo essa live conosco. E eu queria te pedir também que você pudesse, se você puder, nos ajudar. No Facebook está uma tarja aparecendo aí, a nossa conta, não é? Para você, se você puder fazer a sua oferta, seu dízimo, sua contribuição. Mas no Instagram eu vou falar para você. A nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062 e conta 21317-1. Amém? Que você seja abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você ainda hoje, quando você for deitar, descansar, que você tenha sonhos abençoados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sou o pastor Emanuel, nós somos da Igreja da Unidade. Nós estamos à sua disposição. Se você precisar, é só chamar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Graça e paz.